Vamos falar hoje sobre justeza, conformidade funcional e concordância prática, dentro da disciplina de Direito Constitucional, no capítulo de Interpretação Constitucional. Primeiro, vamos entender o princípio da justeza, ou conformidade funcional. Esse princípio também recebe outros nomes, conformidade funcional e correção funcional. E qual é a função dele? Impedir que a interpretação constitucional seja usada para alterar o modelo de repartição de funções e competências estabelecido pelo Constituinte. Em termos simples, o intérprete não pode reescrever a distribuição constitucional de poderes por meio de interpretação. Agora vamos pensar num exemplo para fixar isso. Imagine que a Constituição atribua determinada competência à União. O intérprete não pode, sob o argumento de interpretar melhor a Constituição, transferir essa competência para outro ente. Da mesma forma, ele não pode subverter a repartição de funções entre executivo, legislativo, judiciário e entes federativos. Repara que o princípio protege o esquema organizatório funcional da Constituição. Isso nos leva direto para a relação entre justeza e separação dos poderes. Esse princípio tem relação direta com a preservação da separação dos poderes. A interpretação constitucional não pode servir como instrumento para um órgão assumir atribuições que a Constituição reservou a outro. Por isso, guarde essa equação: justeza é igual a respeito à distribuição constitucional de funções. E o material traz uma questão em que a resposta correta identifica exatamente essa definição. Vamos agora para o segundo princípio, a concordância prática. Ele também é chamado de princípio da harmonização. Ele entra em cena quando dois ou mais bens ou direitos constitucionalmente protegidos entram em colisão. E o objetivo aqui não é eliminar um deles. A interpretação deve buscar uma solução que permita a coexistência harmônica dos bens em conflito, evitando o sacrifício total de um em favor do outro. Vamos ver um exemplo: liberdade de expressão versus vida privada. A Constituição protege a liberdade de manifestação do pensamento, e também protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Esses direitos podem entrar em tensão. E a concordância prática busca uma solução que preserve, na maior medida possível, ambos os valores constitucionais, em vez de simplesmente declarar que um sempre prevalecerá sobre o outro. Isso quer dizer que não existem direitos fundamentais absolutos. A concordância prática parte de uma lógica importante: direitos constitucionais podem entrar em colisão. Quando isso ocorre, deve-se buscar harmonização. E isso também explica por que expressões como sempre prevalece, em qualquer hipótese e de absoluto merecem enorme atenção em questões SEBRASP. Comparação: justeza x concordância prática. Aspecto: justeza, conformidade funcional, concordância prática. Foco: preserva competências e funções, harmoniza bens constitucionais em conflito. Objetivo: protege o esquema organizatório, evita o sacrifício total de um direito. Relação: relação com a separação dos poderes, relação com colisão de direitos. Atuação do intérprete: não redistribui competências, compatibiliza valores constitucionais. Justeza, concordância prática e efeito integrador, atenção às trocas. Justeza não é sinônimo de máxima efetividade. Concordância prática não é sinônimo de efeito integrador. Justeza remete a funções e competências. Concordância prática remete a bens constitucionais em conflito. Efeito integrador remete à integração política e social. Essa tríade tem grande potencial para inversões em prova. Erros clássicos de prova: justeza e concordância prática. Errado. O princípio da justeza determina que os direitos fundamentais sejam interpretados de forma a obter a maior eficácia social possível. Essa definição corresponde à máxima efetividade, não à justeza. Errado. O princípio da concordância prática exige que, diante de conflito entre dois direitos constitucionais, um deles seja integralmente afastado, busca-se justamente evitar o sacrifício total de um dos bens. Certo, a conformidade funcional impede que o intérprete altere, por interpretação, a repartição de funções estabelecida pela Constituição. Vamos ver um exemplo de prova para fechar essa parte. Imagine a situação: uma autoridade sustenta que, para tornar determinada política pública mais eficiente, o Poder Judiciário deveria assumir competência que a Constituição atribuiu expressamente ao Poder Executivo. Qual princípio é diretamente afetado? Justeza ou conformidade funcional? Agora imagine um conflito entre liberdade de expressão e proteção da honra. Qual princípio orienta a busca de equilíbrio? Concordância prática ou harmonização? Resumo em 30 segundos. Justeza, conformidade funcional, preserva funções e competências. O intérprete não pode redesenhar a Constituição, tem forte relação com a separação dos poderes. Concordância prática, harmoniza direitos em conflito, evita o sacrifício total, é muito usado em colisão de direitos fundamentais. Para não confundir, justeza responde à pergunta quem pode fazer. Concordância prática responde à pergunta como conciliar direitos em conflito. Complemento para a prova SEBRASP: trocas de conceitos. Errado.
O princípio da conformidade funcional busca a coexistência harmônica de bens constitucionais em conflito, isso é concordância prática, não conformidade funcional. Certo. O princípio da concordância prática busca evitar o sacrifício integral de um direito constitucional em benefício de outro. Errado. O intérprete constitucional pode alterar a distribuição de competências estabelecida pelo Constituinte sempre que isso aumentar a efetividade de determinada política pública. A máxima efetividade não autoriza a violação à conformidade funcional. Para fechar, fica a regra de revisão: justeza, respeite as funções, concordância prática, harmonize os direitos.